Então é isso aí, galera. Preparados para mais um experimento Retrocast na área, onde o futuro homenageia o passado. É isso aí, cara. O futuro, tecnologia digital, YouTube, consumo de internet, informações a todo instante. Mas hoje nós estaremos homenageando aí a rádio, onde você vai esquecer aquele rosto porrada que está todos os dias com você e se ligar somente no áudio. Não tem limite de tempo, esquece, deixa o celular ligado, a televisão ligada e vem para a pauta. É muito importante falar no início do que se trata o conteúdo para não ficar aquela enrolação, não é isso? Caso você decida sair, a gente agradece, caso fique, a gente agradece também de coração. Então assim, o Retrocast vai falar na pauta inicial do nosso primeiro conteúdo uma homenagem aí a Curuçá, as minhas lembranças, há diversos conteúdos que as pessoas vão dando sugestões pra gente. E assim, cara, o canal, pra você entender, é igual uma emissora de TV. Existem conteúdos que a gente coloca, todo o conteúdo que eu coloco ali não é só por postar. É claro que tem conteúdos mais interessantes que os outros, assim como na TV. Todo filme que passa na TV, você assiste, não, tem filme que é escroto, você não gosta. Assim é os nossos conteúdos. A gente começou aí com turismo, a gente iria falar também de ciência, fé, perseverança, né, cara? É muito importante, principalmente nesse momento em que a gente vive pós-pandemia. E esse acontecimento aí entre as duas nações, né, Rússia e Ucrânia, é muito importante falar de futuro, política, de modo geral. Mas eu queria falar sobre Curuçá. Então, o Retrocast vai falar tudo que estiver conectado ao passado. O ser humano sem história, né, é um ser humano sem identidade, especificamente falando. Então, cara, chega sugestões assim, pô, Christian, era para te ter entrevistado fulano, né? A gente vai falar um pouco das pessoas que já faleceram aqui no município e das pessoas que estão vivas, né? Assim, a gente perdeu muita gente boa que poderia ser entrevistada aqui no canal Curuçá Extremo ou no Açaí Podcast, e muitas pessoas aí se foram. Então, cara, vou te dar um exemplo aqui. Perdemos o Mundinho, perdemos o Carrica, perdemos o Chicão, seu Getúlio, seu Silvino. São pessoas que nós crescemos, né? Crescemos aqui no centro, aqui em Curuçá, sempre tendo essas pessoas como referência. E a gente que tá ficando barroco, né? A gente tá indo aí pra velhice. Outro dia eu tava pensando, deitado aí, dormindo, antes de dormir, dizendo, pô, cara, a gente vai ser os futuros velhos, né? Aqui de Curuçá, da 7 de setembro, isso se a gente não morrer, claro. E todas as brincadeiras que nós tínhamos no passado, aquelas molecagens aqui na rua, no futuro vai ser o quê? Os filhos dos nossos filhos fazendo com a gente, né? Então, o que eu gostaria de relembrar, mas antes aí, dê sua sugestão, se você gostou da ideia do Retrocast, se você tem alguma história para compartilhar com a gente, quem você gostaria de contar. O seu áudio é muito importante para contar uma história também aqui do município de Curuçá. Cara, eu vou bater um papo hoje, vou falar de tudo, das minhas lembranças de adolescência, infância e do trauma que eu tive, né, cara? Olha, eu já pensei na adolescência que Curuçá era muito ruim. Então fica aqui no vídeo que eu vou te falar o motivo do porquê eu cresci com esse trauma aí. Então assim, cara, muita gente boa. Eu não poderia falar das pessoas, dos saudosos, né, dos nossos falecidos aí que marcaram história, marcaram época aqui no município de Curuçá, sem falar aqui da casa que eu cresci, né? Hoje, toda vez que eu saio, eu olho para essa casa, eu lembro do auge, de quanto bela era esse patrimônio. É um patrimônio nosso, que é a Casa Natividade. E falar da Casa Natividade é falar do Mário Natividade e da sua esposa, né? Falecida também, Dona Silvina. E, cara, só quem entrou aí nessa mercearia, assim, a minha lembrança, ela é vaga, né? São poucas coisas que eu lembro. Eu lembro a fisionomia, o jeito dele, a roupa,
a mão, a forma que ele embrulhava as compras, né? O charque. A gente chegava, seu Mário, vê, por exemplo, R$2 de charque, o famoso jabá. E em cima da mesa dele tinha aquele papel, né? Tipo cinza, com uma pedra imensa, né? Em cima, para o vento não levar. E ele pegava, rasgava, né? Com toda aquela habilidade da mão e embrulhava o charque. E assim mesmo era com bombons de osga. Não é o bombons de osg. É de osga, entendeu? Aqueles amendoins coloridos. E a gente comprava, por exemplo, R$1 de bombons de osga. Ele colocava, né? Pegava aquele recipiente que existiam várias bocas, né? Várias tampas. Tirava o bombom de osg e colocava no papel e embrulhava. E algo que marcou assim a minha infância foi eu e meu primo, né? Mando até um abraço pro William de Oliveira, né? Lá em Parauapebas, nós vendíamos pombo. Exatamente, vendíamos pombo aí pro seu Mário, cara. É uma curiosidade, não sei se vocês sabiam disso. A gente pegava pombo no laço aqui em casa, quando tinha quintal ainda. E a gente amarrava, fazia um laço, né? Colocava arroz cozido aqui no chagão ou no quintal. E quando o pombo ia comer o arroz, a gente puxava e levava pro seu Mário e vendia. E falar do seu Mário, né? Na atividade é falar de uma casa também que marcou muito a minha infância, a minha adolescência, que ficava em frente. Que é a casa aí do saudoso Cação, quem lembra? Do Ardeia, seu Alcides, meu bisavô. E a minha bisavó Lica, né? Que eram os pais da minha avó Abedina, irmã da tia Alvarina. E essa casa aí também ficou na história. Era uma casa dos tempos antigos, né? Retrô, nostálgico aqui em Curuçá. Era um patrimônio também e tinha 2 janelões, né? Na frente que dava certinho para a mercearia aí do seu Mário. E o meu avô, né? Meu bisavô, ele, já cansei de falar que ele está ligado, conectado aí com a lenda do Bianô. Outro dia conversando aqui na frente de casa com o Dimas, né, o garotinho, o jovenzinho aqui de Curuçá, que vai lançar um livro, tá fazendo um livro sobre a lenda do Bianô. E a gente convida, né, a gente tá te convidando aqui, ele é um assinante aqui do canal Curuçá Extremo. E o meu avô, eu perguntei, Dimas, qual é a relação do meu avô na loja? Cara, eu tô com frio aqui, eu vou de calma aí que eu vou desligar aqui. Qual a relação do meu bisavô com a lenda aí do Bianô? Ele falou, cara, total relação, tá totalmente interligado, porque ele era um comerciante, um dos maiores, se não o maior, e ele foi quem pagou, financiou a expedição, né, Bianô, que não teve êxito, nunca acharam. Mas isso aí é um caso que já tem no canal, né, vai lá, procura a lenda do Bianô. Só para ressaltar esse meu depoimento da lenda do Bianô não é um depoimento histórico, até porque eu não pesquisei. É um depoimento de uma pessoa que cresceu com essa memória, escutando essa lenda de forma superficial. Então a gente vai chamar outras pessoas para contarem essa lenda, né, do menino que se encantou, segundo o mito, em uma cobra grande. Então tem muita coisa boa para ser mostrada aqui. Uma outra nostalgia, momento nostálgico que marcou a minha adolescência. O supermercado, né? A mercearia aqui do saudoso Getúlio Modesto, dono do Intersom. Cara, o que marcou muito para mim ali era aquele camburão imenso com o querosene. Nós chegávamos ali e falávamos assim, Getúlio, R$1 de querosene. Levávamos uma garrafa de refrigerante, Coca-Cola, que era garrafa de vidro, e ele colocava. Cara, aquilo no nosso tempo era assim, mesmo que um Free Fire, um jogo, um videogame para as crianças de hoje. Quando ele abria aquela torneira de forma mágica, que caía dentro de um funil de ferro, que ele colocava em um recipiente, onde ele tinha todas as medidas de R$1, R$2, R$3, R$5, e aquele cheiro exalava
ali o comércio, era incrível. Então, assim, foi mais uma pessoa que a gente perdeu, que a gente poderia ter feito as matérias. Cara, não pense que a gente não sabe fazer, que a gente não tem discernimento, entendimento. O problema é que não é fácil, eu sempre falo. Precisa de todo um incentivo, um recurso, o mínimo possível, mas o material a gente tem. O material humano e o nosso material técnico também, né? A gente precisa de um incentivo, de um apoio de vocês aí. Fica a dica aí para os nossos telespectadores. Então, assim, o Getúlio foi um. O que mais marcou ali na mercearia, no mercadinho do seu Getúlio? O cachimbo. Desde criança, meu sonho era usar aquele cachimbo, porque eu já assistia muito o desenho do Popeye, né? O marinheiro. E eu achava muito bacana aqueles velhos usando cachimbo, né? Com tabaco e fumando. Naquele tempo era chique demais. Então marcou muito. Outra coisa que marcou, o pote de barro onde nós colocávamos a água e tirávamos com aquela concha de alumínio, assim, né? Que vinha raspando, a gente bebia água assim com a terra, com o barro, né? Com o barro do jarro. Cara, era incrível. Então, assim, gente, não pense que também só porque a pessoa faleceu, não existe, não convive mais entre nós, que a gente não pode contar a história, né? A história fica, tem a esposa dele, tem os filhos, e um dia a gente vai avançar tanto nos conteúdos que a gente vai chegar. Vamos aí para o seu vizinho, o vizinho do seu Getúlio, o seu Silvino. O seu Silvino, eu lembro muito do sorvete, picolé de menta e do peixe seco. A gente chegava assim, seu Silvino, tem sorvete de morango? Aí tudo ele levava pro lado do peixe. A gente falava assim, aí ele falava assim, cara, eu tô sem sorvete no momento, mas a gente tem peixe seco. Agora tu imagina, tu vai com uma vontade de comer, né, chupar um sorvete ou um picolé. Aí ele diz que não tem, mas tem um peixe seco. Será se alguém já comprou, assim, um cara que foi para comprar um sorvete e aí não tinha o sorvete e ele falou que tinha o peixe seco e o cara levou? Então, seu Silvino, para mim, eu já tenho essa lembrança. Tenho a lembrança do caminhão, tenho a lembrança do gás que ele tinha ali do lado, né? E falar do seu Silvino é falar também da Casa Barbosa, que ficava bem em frente ao comércio do seu Silvino. E a Casa Barbosa ali que marcou muito para mim, apesar de tudo, né? De vender roupa, fogão, bicicleta, era o auge da miçanga. 30 centavos o dedal de miçanga. No auge do reggae, cara. Quem não lembra daquele aparato feito de madeira, de tábua, com os pregos ao lado, e nós colocávamos a linha, né? Não sei se era de crochê no tempo, onde dava para fazer pulseira de miçanga, sandália, nomes. E marcou muito isso para mim, a Casa Barbosa, né? Que é da minha tia Shirlene, e do finado João, o esposo dela, onde o meu avô também, o Alcides, tem história aí com essa loja. Casa Barbosa foi referência, merecia até um episódio, um quadro específico. E falar da Casa Barbosa é falar do terreno que ficava em frente à Casa Barbosa, que tinha um muro, que hoje é o posto G7, onde nós entrávamos para pegar goiaba, né? Roubar, né? Mas a gente fala pegar goiaba e outras frutas que tinham ali. Cara, é muito interessante, intrigante voltar, ter essa memória. Eu tenho uma memória também de quando faltava água aqui em Curuçá, nós íamos com o balde, entrávamos aqui na Vila JA, né, perto de casa, e lá tinha uma torneira, por eles terem a caixa d'água. Nós éramos acostumados a encher, né, os baldes ali, levar lata, balde, e a cacimba da Laide, né, que a gente até falou que com a Socorro Ruivo, que o esposo dela, na verdade, é parente aí da finado, né, da Laide, aqui da 15, e lá possui um olho d'água, a cacimba, né,
aonde tem diversas histórias aqui já do pessoal do bairro, do meu tio Chocolate, do Cafá, do Piché, do Naum, do Timbira, do Pito, dessa galera que cresceu aqui no centro. Tem muita história. Das pessoas vivas, o seu Flávio, o Bailar, que dá pra gente contar a história aí da rádio, da Boca de Ferro, que eu não conseguia estudar quando eu era criança, que eu estudava no salão, já não gostava. E o seu Flávio estava lá na Boca de Ferro, bem perto quase da lousa, né, onde o professor passava a matéria dinâmica pra gente. Aí ficava só escutando o seu Flávio. Tem o acervo de disco do seu Flávio. Um abraço para ele, para sua esposa e para todos os filhos. Tem muita história interessante. Então esse conteúdo, esse quadro que acaba de inaugurar, chamado Retrocast, vem resgatar as nossas origens e dar uma volta ao passado aqui em Puruçá. Lembro muito do Murinho da Praça, que nós sentávamos com o filho, íamos num sábado, geralmente quando tinha passeio na Romana, em julho, e o passeio era no sábado de manhã. Nós já começávamos a se preparar no Murinho na sexta-feira à noite, amanhecíamos para o sábado e ia para o canto do terminal pegar a van do Éder, né, que tem ali uma borracharia, ia para o Abade e voltávamos no domingo, no Garota Verão. Então ali do Murinho já tem centenas de histórias, como por exemplo, que marcou muito, o Bar do Franklin e o Bar Preamar do Orlando, né? Onde era outro tempo, era as noites de Curuçá, voz, violão, karaokê. Foi lá nesse Bar do Frank que eu dei o apelido de ex-gay pro ex-gay, né? Que cantava no karaokê aquela música do padre Marcelo Rossi, erguei as mãos e dai glória a Deus. E ele, por não saber cantar, cantava esguei as mãos e dai glória a Deus. Só aí temos mais 2 conteúdos separados. Vou entrar em contato com Orlando para a gente resgatar essa origem do Bar Preamar. Foi lá que eu conheci o Maurício Cobruslen, que veio fazer a matéria do Tenente Nazário e o disco voador. Tem foto minha no Facebook com 13 anos, com a nossa galera do tempo da praça, o tempo do Patins, e tiramos essa foto com o Maurício, o repórter da Globo que passou essa matéria aí no Fantástico. Então, do Orlando Nunes, do Bar Preamar, eu lembro até do Gessé, o homem que assava a bisteca, né? O Orlando vendia bisteca à noite. Lembro do Assis, lembro da estrutura toda de madeira. Lembro daquele quadrado onde o Assis colocava o lanche por dentro depois de pronto. E lá atrás desse quadrado, que era tipo uma bilheteria, era onde funcionava a cozinha do Bar Preamar. E o Bar do Frank, eu lembro até do videogame da Jaque, né, da filha do Bigode, que no tempo tinha também uma locadora lá, onde nós jogávamos Super Nintendo e futebol. A parte da locadora também daria um outro assunto para a gente estar comentando aqui em Curuçá, das locadoras de fita cassete, no tempo do videocassete. Um abraço para o nosso amigo Senna, Jussivaldo, também das artes marciais, para o Max. Cara, dá para fazer um outro conteúdo só das locadoras, dos primeiros que idealizaram essa forma de entretenimento aí da década de 90. Tem muito conteúdo. Se ligue no Retrocast, cara, e deixe a sua sugestão. Eu sei que vai ficar da hora. Esquece imagem, deixa o celular ligado, a TV ligada e vem para a história. É o futuro dando uma volta no passado e resgatando as nossas origens, cara. Lembra que no início eu falei que eu cresci tendo vergonha praticamente com um trauma de Curuçá? Eu vou explicar. Mês de julho era selado. Alguns primos, amigos dos meus primos, diversos amigos, cara, vim para Curuçá. E a gente cresceu aí no mês de julho. Foi logo quando eu comecei, na verdade, a beber, né? Conheci as bebidas e o cigarro.
Já estava com uns 16, uns 17 anos mais ou menos, 16 para 17 anos, quase de maior. E nós íamos muito pro sítio do Caieira, né, cara? Um abraço pro Caieira, tem até um vídeo no canal que é As Meninas do Paraíso, procurem lá. E, cara, era diversão. Curuçá, eu acho assim que Curuçá, para quem cresceu na capital, é como Mutucal é para os curuçaenses. Porque assim, ó, entenderam o que eu quis dizer? Curuçá já é o interior. Então o curuçaense quando ia para Mutucal, que é o interior do interior, era muito legal porque lá não tinha energia. Para nós que íamos era legal não ter energia, para eles não, né? Eles queriam ter esse progresso, ter essa energia que faltava aí por volta das 9 horas da noite. Então o que que acontecia? Nós andávamos junto com essa galera de Belém, da capital, e eu sempre fui um cara que quis perguntar, questionar, interrogar, né? E eu vi a felicidade da galera. Deixa eu ver só se eu tô no ar aqui, só um momento. Sim, sim, estamos no ar aí com 21 minutos, cara. Eu sempre quis interrogar, perguntar. E eu vi a diversão, Garapé. Quem vinha para Curuçá em julho era o quê? Garapé, bebê, mulher, folclore e a gincana raiz. Quero até mandar um abraço para essa nova geração da gincana, que os caras estão fazendo bem, estão representando, mas eu era da gincana raiz, tempo da CIA, da EQ, a G2, né? Cowboys, diversas equipes aí. E os caras piravam. Então, para eles que cresceram ali em Belém, na capital, em cinema, shopping, diversas atrações, aqueles bar, né, clube que o cara frequenta, danceteria, pavan, diversas boates em Belém, Curuçá era meio que um refúgio. Resumia assim, em Garapé, folclore, isso em julho, né? Estou falando de julho, e a gincana. Então eu perguntava a si mesmo, eu lembro que quando o pessoal mais velho, né, os pais de famílias iam embora, ficava só os guerreiros, ilhados, já quase no fim de julho. Tinha uns que ainda conseguiu passar aí o mês de julho. Aí os caras ficavam agoniados, já estavam lisos, não tinham dinheiro, né? Aí eu falava, pô, meu amigo, você tinha coragem de morar aqui em Curuçá? Aí o cara dizia, tá louco? Tinha não, meu amigo. Pô, aquilo já me dava um frio assim no espinhaço, na tutela. Aí eu falava, por quê, cara? Não, cara, porque assim, Curuçá é muito legal, eu gosto de Curuçá, muito bacana, ter amigos, ficar aqui no canto da igreja, no Murinho, Igarapé. Mas a gente cidade grande, capital, cinema, como eu falei, assistir um filme no cinema, ir no shopping. E Curuçá realmente não tem isso, né, cara? Curuçá tem uma população, né? Somos 50 mil ou um pouco mais. Há quem diga que quase 60 mil aí habitantes. Eu tiro pelo Bingão aí do Santa Fé, que é como quando aconteceu aqui no Bosque, né? Próximo aí do cemitério, parecia o folclore, ou seja, com uma diferença. O folclore são várias pessoas, são vários turistas de diversos municípios e cidades. E o Bingão é só curuçaense. A gente vê o trânsito, os carros, as motos, as pessoas. Então, Curuçá falta uma atração, falta algo para entreter as pessoas. Outro dia, conversando com o Éder, um abraço pro Éder, filho da Salu e do Baé, lá em Macapá, ele falou, Christian, pô, cara, no nosso tempo era tão bom, hoje eu vou em Curuçá, fico sentado ali no canto de casa. É muito ruim, não tem nada, cara, não tem uma atração, não tem uma diversão. No nosso tempo era muita brincadeira e não tinha essa facilidade que tem hoje. Eu, como consigo entender e raciocinar, eu falo, Éder, é assim, é porque tu não tem mais os teus amigos que tu tinha. Todo mundo constituiu família, teve filhos e nós nos separamos. Então, para ti, tu tem essa percepção, essa imaginação que não é legal, porque tu não tá mais no teu mundo, na tua... Cara, só quem viveu, não existe mais isso voltar. Os amigos que nós tínhamos,
aproveitamos o que tínhamos para aproveitar, os momentos, os igarapés, tudo se eternizou. É impossível que isso volte novamente, entendeu? Dá para se reunir uma vez ou outra, como no American Pie aí, mas é muito raro. Então viva o seu momento, o seu presente, cada segundo, cada dia. Ele falou, pô, Cristian, é verdade. Inclusive, ele teve essa opinião quando ele viu um conteúdo que a gente gravou aqui na Mãe Grande, que a gente foi cancelado, né? O pessoal aí pediu pra gente retirar por causa de uma camisa que tinha. Aí deu uma polêmica, que foi um vídeo com o pai Maurício de Oxumbelê de Alaiá. Então foi esse vídeo. Então o que eu quero dizer, gente, para resumir, tem muita história. Vamos finalizar para não ficar tão extenso. Já está com mais de 20 minutos. Retrocast. Diga aí o que você gostaria que a gente comentasse nesse papo. Dê uma sugestão e fala se realmente vai vingar esse quadro Retrocast, que vai dar uma volta, o futuro voltando no tempo e contando a nossa história, a nossa origem, e fazendo uma homenagem ao rádio, né? Onde eu falei, vocês não irão mais ver esse rosto porrada no Retrocast e irão só escutar os nossos conteúdos. Valeu? Se ficou alguém, no próximo a gente vai bater um papo já mais detalhado com um roteiro específico e eu gostaria de pedir que vocês compartilhassem esse vídeo. Você que não é curuçaense, seja bem-vindo. Você que é de outro estado e achou esse vídeo, seja bem-vindo também. Curuçá, Pará, a terra do folclore, do bloco Pretinhos do Mangue e a terra do carnaval também. Valeu, tamo junto, até o final. Tchau.